Boa noite, pessoal. Estamos voltando com a nossa live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá tudo bem? Estou muito contente com vocês entrando na nossa live. Tá parecendo um negócio diferente para mim aqui. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Aqui. Olá, olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje com a nossa live sobre chupeta. Para Milena. Vamos ver se vai estar dando certo ali. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Boa doutora. noite, Tudo bem? tudo bom? Graças a Deus. E É uma você, alegria. como que está? Estou me recuperando bem, já voltando aos atendimentos, né? Devagarinho, mas estou, graças a Deus, me recuperando bem, sim. Que bom. Quero te agradecer por aceitar o convite para essa live de hoje à noite. Eu sei que é tão corridinho para você, mas eu sei que é muito especial para as mães te ouvir também, para a gente estar conversando a forma gentil de estar abordando algumas estratégias, e eu acho que isso faz toda a diferença. Paz, eu que agradeço o convite, Débora, né? E com certeza a gente vai estar aí ensinando muitas mães, né, a poder estar fazendo tirando essa chupeta, né, de uma maneira mais gentil, menos traumática, né? E com certeza os teus conhecimentos vão ajudar muitas pessoas, né? Não só as que estão aqui ao vivo na live, mas depois as que vão estar assistindo, né? Porque tem muitas mães que às vezes estão na correria, né, da noite, colocando criança para dormir, dando banho, janta, e aí acabam assistindo depois, né, a live. Então, assim, com certeza vai ajudar aí muitas famílias. Isso mesmo. E quero agradecer o pessoal que já entrou aí bastante gente já com a gente desde o comecinho, em especial o Dr. Luiz, lá do Rio de Janeiro. Dr. Luiz, um beijo grande no seu coração, né? Ele sempre acompanha, é escritor de vários livros aí que a gente sabe sobre neonatologia, prematuridade, é muito gostoso tê-lo com a gente. E então, como que começou toda essa história com a doutora Milena Reco, que é pediatra, a respeito dessa live? Ela fez uma postagem sobre uma forma gentil de retirada de chupeta, e faz tempo que a gente sempre conversava, né, doutora? Ah, Sim. uma hora vamos fazer uma live. Eu falei para ela, já achei o assunto, vamos conversar sobre isso. É lógico que a gente sempre almeja e orienta as mães, desde a maternidade. Olha, a chupeta, ela pode provocar o desmame, a chupeta, ela provoca várias alterações, e a gente explica. Mas existem, por alguns motivos, né, alguns não, vários, a mãe pode estar insegura, a rede de apoio forçou a barra e fez ela colocar. Em algum momento aí aconteceu alguma coisa e essa mãe colocou a chupeta. Então, hoje a gente está no caminho do contrário. Vamos ver o que a gente pode ajudar você a conseguir fazer essa retirada, né? Não estamos para abordar, para condenar ninguém, porque a Para gente sabe que de julgar, alguma forma. é. Mas Isso, aqui julgar para ninguém. somar, né, Débora? Isso, É, isso. Então a gente veio, a nossa ideia hoje é exatamente essa, né, doutora? O que a gente pode te ajudar a reverter isso tudo? porque às vezes a gente sabe que vem aquele peso, né, junto da chupeta. Ai, como que eu vou fazer para tirar? Como que vai ser? Ai, vai ser difícil, porque muita gente fala que é difícil, né? E existem alguns métodos que a gente pode ir abordando com essas, com a mãe, né? Principalmente a mãe ali, mas o pai junto apoiando, isso é muito importante, viu, pais? E aí junto à criança, né? Então existem algumas maneiras que dá para a gente ir trabalhando de uma maneira menos traumática, mais leve, né? Deixando esse ambiente mais leve para a hora que for fazer a retirada total mesmo, né?
Isso. Eu falo assim que a gente tem que pensar um pouquinho o tamanho da população que a gente também está abordando isso, pensando agora, sabe, doutora? Porque às vezes a gente pode ter uma abordagem diferente, que a gente tem, né, uma abordagem diferente quando a gente fala da retirada de um bebezinho, que a gente vai estar propondo, e quando a gente fala da retirada da chupeta de uma criança de 3, 4 anos de idade, ou mais Sim. até, Uhum. né? Então, é um pouco diferente. É, É, falando dos bebês, uma coisa assim que eu sempre oriento para as mães é que se elas conseguirem fazer essa retirada antes da dentição, seria legal, né? Para a gente estar aí prevenindo até alterações em arcada dentária. A outra parte de fono também gigante, que a gente fala dos mais velhos, mas nesses bebezinhos aí, porque eu falo assim, todo vício, quando a gente tira quanto antes, um pouco melhor. mais fácil, Com né? certeza. Quanto menor a idade, então assim, menor ali de um aninho, 8 meses ali, ó, mais fácil vai ser para estar tirando do que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, né? Com certeza, com certeza. Hoje, qual orientação que você passa, doutora, para essas crianças menores de 1 ano de idade, para as mães, assim? O que Você você tem conversado de de retirada de estratégia? chupeta, De estratégia. Uhum, eu oriento já a fazer a retirada, sabe? Porque, uhum. assim, geralmente, menores de 8 meses, eles quase não sentem, sabe? Então, assim, acaba que o que, que vai acontecer? Eles vão procurar mais peito, né? Se for uma criança que mama mais peito, às vezes acaba indo pro peito ou pro dedo, né? Quando faz essa retirada, sabe? Mas assim, a maioria acaba indo mais para peito. Então aí eu já falo, ó, ele vai procurar mais peito e aí você oferte, né? Não tem problema, faça livre demanda e vai ficar tudo bem. Então é essa a Sim. orientação que eu faço. Eu não dou muito assim, vai retirando aos poucos, isso eu não faço, né? Diferente da criança maior daí. Sim. E o que que E quando você orienta, Débora? Não, eu oriento isso para elas. Eu falo assim, em qualquer idade, sabe, das mães, primeira coisa que eu olho e falo para elas: você está preparada para isso? Uhum. Né? Você quer isso e você está preparada para isso? Porque se você não se sente segura e preparada, eu preciso te preparar para a gente fazer essa Perfeito. retirada, É. né? Então eu Psicologicamente, essa mãe, esse pai precisam estar preparados, né? Porque vai ter choro, né? E aí nem sempre. E daí eu falo sempre isso. E depois de que, quando ela fala, né, não, eu tô, tá. E a sua família, né? A tia, a avó, às vezes tem funcionário que está junto em casa bem envolvido. Estão a sua rede de apoio aí, está preparado para isso? Porque a gente precisa ter esse preparo Precisa de todos, de tudo. né? É, Porque na hora que essa criança entrar no momento de estresse, um vai ter que apoiar o outro do tipo assim, não, a gente aguenta mais um pouquinho, a gente aguenta mais um pouquinho. força, E vai, se né? fizer Um isso, fortalece o outro, né? No momento da dificuldade, né? É igual às vezes exato, colocando para dormir na cama, né? No berço, né? Igual quando é um desfraude, né? Então, assim, são processos que a gente vai passando, aonde todos precisam estar falando a mesma língua, alinhados, para o processo fluir bem, né? E assim, não causar aquele estresse. Porque se tem um, às vezes, por exemplo, o pai não está bem envolvido, aí às vezes fica na orelha da mãe ou alguém da rede de apoio. Então, isso que a Débora está falando, gente, é extremamente importante. As pessoas que convivem ali com a criança na casa, de estar ciente, né, de como vai ser o processo, né? Então, às vezes, buscar um profissional, né, Débora, é importante porque acaba conversando com toda essa rede, sabe? isso, porque muitas vezes eu tenho, sabe, doutora, mães que chegam para mim e quando eu questiono isso, eu falo, não, eu tô mais sozinha. Daí eu falo assim, olha, eu vou te passar algumas orientações, você vai voltar, e aquela pessoa que mais bate de frente com você é muito importante estar aqui.
Porque o profissional convencê-lo é muito mais fácil do que você sozinha tentar convencer em casa. É, Chegar e falar, olha, eu fui numa consulta, foi assim, assim, assim. É diferente de você estar junto na consulta, né? uhum, Faz toda a diferença. é. Eu trabalho também com sono, né? Com a parte de sono. Então, eu faço consultoria de sono, é uma consultoria mais gentil, né? De sono. E eu sempre peço a presença dos pais junto. Por quê? Né? Uhum. Mais sexo masculino, ou da avó, que às vezes fica o dia, ou da babá. Por que isso? Porque todos precisam falar a mesma língua, entender as dificuldades que vai ter, porque senão já é um obstáculo. E aí, no primeiro dia, já bloqueia, né? Sim. Então, e isso eu acho extremamente importante, Débora, o que você está colocando, sabe? Tá todos juntos e na hora, por É. exemplo, é, a mãe tá lá, ela quer, nossa, tô quase desistindo, vai chegar, por exemplo, como você falou, a babá vai falar, não, a gente tá junto, vamos conseguir mais Já um passou pouquinho. um dia, já passou 2 dias, né? Parece que dá aquela força por dentro, assim, fala, não, eu vou conseguir sim, É isso mesmo. Uhum. né? E, e daí a segunda coisa que eu falo para elas, eu tento observar é essa frequência. Quando esse bebê, né, a gente está falando aí de crianças menores de 1 ano nesse primeiro momento, ele tem uma frequência muito alta, é o dia inteiro, né? Terminou o peito, já põe a chupeta, foi dormir a chupeta, foi trocar de roupa e chupeta. Eu sempre oriento assim, quando tem essa frequência alta, vamos diminuir frequência, né? Conversar, cantar. E nisso é uma coisa que eu coloco no curso lá, Luz na Amamentação, né? Na parte de linguagem. A criança que chupa chupeta, ela deixa o desenvolvimento de fala, acaba tendo alterações, atrasos, porque a mãe ela deixa de acalmar e conversar com o bebê, por exemplo, numa troca de fralda, porque ela coloca a chupeta. Ele ficou quietinho, ela está cansada, exausta, ela não conversa. Bebê sem a chupeta ali, ela vai conversar, calma, mamãe está só trocando sua fralda e conversando e cantando. A linguagem, o desenvolvimento O de fala, ele estímulo está está ocorrendo. muito, muito maior, né? É, Então eu peço para ir diminuindo e daí depois a gente tirando dos momentos mais difíceis aí. ótimo. É isso mesmo. E na criança maiorzinha, a gente já tem que explicar o que vai ser feito, né? Porque Isso. já tem esse conhecimento, né? Então eles já têm eles já entendem mais, né? E qual que é a idade assim que você orienta para estar fazendo a retirada, Débora? Então, eu sempre falo o quanto antes melhor. Aparece para mim no consultório várias idades, várias mesmo, sabe? Uhum. Só que muito interessante, eu até sempre que converso com as mães, eu relato esse caso, ele aconteceu mais ou menos uns 5 anos atrás já. Era uma criança, um menino, de 4 para 5 anos, e eu falo assim, o como eles estão diferentes, é uma geração muito diferente do que a gente era, tá? A percepção deles, a cabecinha deles é assim, ó. Eu explicando para ele, com o notebook, colocando, olha, a boca fica assim, estraga os seus dentes, por isso a gente vai começar a retirar, é importante para você tirar, isso faz mal. Eu fui explicando como a gente explica dos vícios, tudo que acontece com a criança. Daí a mãe dele olhou e falou assim, fulaninho, você tá vendo como isso tudo faz mal? Eu já falei para você que isso faz mal. E essa criança olhou para a mãe e falou assim, se faz mal, por que você me deu quando eu era pequena? Então, a gente tem que tomar Nossa. muito cuidado. Eu acho que essa é um dos assuntos assim que eu acho que não é legal da gente falar, que faz mal, né? Mas assim, você está explicando o que que faz na arcada dentária, o que, né? Então, assim, você não usar esse termo do faz mal para a criança, né? Porque Uhum. cai nisso aí mesmo.
Eles são né? Então, muito assim, espertos. mas porque daí ele jogou para ela. Então, quem lhe deu? Ele não saiu para comprar, né? É, Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, com os pais hoje, que a gente sabe que eles jogam um pouco, né, em relação a isso. Então, quando eu trabalho com eles, assim, eu mostro bastante disso, né, para a criança. Olha, você está vendo seu dente aqui? Está vendo o dente nessa foto? Olha como que está ficando, né? E explicando também a parte da fala, né? Aquela uhum. chupeta que fica ali parada e você falando e a sua língua está mexendo ali na chupeta e muito mal mexendo nessa chupeta. E olha como que ela mexe. Daí eu vou mostrando na minha boca como a língua mexe, nos sons, nos fonemas. E é super bonitinho, né? Eles adoram. Nossa, a língua ela parece uma maluca dentro da boca, né? Aham. E então é bem legal. Mas eu acho que em casa, né? Como que seriam essas orientações em casa? Que eu até vi lá da sua postagem, que foi muito linda. É, acho que a gente tem, as mães têm que pesquisar fotos, não é verdade? Pega uma foto Sim, da criança, de dentista tem muito isso, não é? Pega uma foto do antes e depois, mostra para a criança, explica para a criança. Eu tive uma conhecida que ela pegou a foto do Ronaldinho Gaúcho com o dentão, assim, sabe? E aí ela falou assim: olha, o seu dente vai ficar assim se você ficar chupando chupeta. Aí, quando a criança ia pôr a chupeta, você quer ficar com o dente igual do Ronaldinho Gaúcho? Não! Aí ele já ia tirar a chupeta. sim, Então, assim, eu acho que nós pais, às vezes, a gente deixa de explicar achando, é uma criança de 2 anos, ela não tá entendendo. Gente, as crianças entendem tudo, né? Elas são tudo. uns avião. Então, invistam tempo explicando para os seus filhos. Invistam tempo mostrando as imagens, indo atrás. Tem livros, Débora, ou até. Ah, eu comprei um para live e eu esqueci de separar ele. Tem livros, a coisa mais linda, gente, explicando sobre a chupeta. Você está retirando a chupeta para a criança. Então, hoje em dia, a gente tem materiais sensacionais que dá para a gente ter em mãos, né, para os nossos filhos. Igual tem material para retirada de fralda, igual tem material para trabalhar o medo da criança dormir no quarto, né? Então, assim, é super legal isso. Ah, tem uma E, pergunta da Thalita. O que vocês acham sobre presente e troca de chupeta? Eu acho que tem que ser uma das últimas etapas. Eu acho, não sei o que a Débora pensa, mas eu acho que tem que ser lá quando nada deu certo. Aí a gente tenta. Não sei a sua é, opinião, Débora. eu acho que tem que ser nisso quando nada deu certo, porque a gente precisa conscientizar essa criança É, de que ela precisa abandonar um vício, porque é um é vício. um E vício. quando ela se conscientiza disso, de que eu não quero, então eu vou deixar, né? Ela entendeu que ela vai abrir mão de alguma coisa que faz mal para a vida dela. E É, isso vai crescer quando ela estiver numa fase na adolescência, na fase adulta, que ela também vai ter que abrir mão de algumas coisas que vai fazer mal. Então tem uma repercussão muito grande. Tem é. uma pesquisa americana, eu não consegui achar, eu já procurei várias vezes, eu li há muito tempo e não consegui mais achar. É muito legal que eles pesquisaram assim, que na adolescência, muitos jovens com uso que usaram chupeta quando eram crianças, continuaram com o hábito da fixação oral, então usando daí cigarro, droga ou compulsividade alimentar. Eu vi também. E por quê? Porque toda frustração eu vou para a boca, toda frustração eu vou para a boca. Então a criança é muito sério, eu falo para as mães, e complexo essa parte da chupeta, porque quando a criança ela se frustra, né? Ela caiu ali, então, em vez da mãe pegar no colo e falar que vai sarar aquele machucado e explicar,
ela coloca a chupeta. Então, em toda a minha frustração, eu tenho o quê? Um prazer oral. Então, isso é muito perigoso. É. E falava, né? Então, relatava bastante a respeito disso, eu achei muito legal. E eu acho que tem muita relação mesmo. Eu trabalho no consultório com uma psicóloga e ela fala assim, né? Essa parte de fixação oral é bem complicado, que a criança ela fica remetendo àquela coisa lá da primeira infância, lá de pequenininho, né? É. Então, Como você frustrar os filhos, né? É importante, né? Porque, de certa forma, a hora que você está tirando a chupeta, fazendo essa retirada gradual, você está fazendo uma frustração. Apesar de ser uma maneira gentil, é um tipo de frustração que a criança vai superar, né? Então, uhum, é importante os nãos que a gente coloca na infância, né? Olha, uhum. vai trabalhando toda a formação do caráter na criança lá para frente, né? Sim, sim. Então, assim, das suas responsabilidades, fazer os combinados. Ó, lembra que a gente combinou que durante o dia tá sol, é dia, então a gente não vai estar usando nesse. Se for assim, né? Gradativos, ah, de manhã, Sim. de tarde, de noite. Então vamos tentar tirar de dia. Lembra do nosso combinado? Ah, mas só um pouquinho. Daí você vai ter que ver o grau da maturidade da criança, se você vai ter que ceder só um pouquinho ou não. Só que o ceder ele pode ser perigoso. Então eu sempre falo, faz uns combinados que você sabe que você vai aguentar, Que depois que né? você pede, para você voltar para onde você estava, vai ser mais suado, vai ser mais difícil, pode ser que tenha mais choro, né? Então, quando eu começo uma consultoria de sono, eu sempre falo para as mães, a partir do momento que você decidir, que você estiver preparada psicologicamente, né? E todos ali da casa também, tenta manter até o final, né? Não Isso, volte, porque voltou, a hora que você decidir continuar novamente vai ser mais difícil. Então é por isso que tem que ter muito preparo emocional, psicológico, né? A partir do momento, não, eu vou tirar. Então, vamos começar o processo e tentar seguir até o final, né? Porque isso. é mais difícil. Não, com certeza. E assim também, né, doutora, quando a gente faz esses combinados, voltando lá no nosso começo da importância da família tudo junto, é muito triste quando você vê uma mãe que ela batalhou, conseguiu, está conseguindo fazer retirada e alguém Não. vai lá e dá chupeta escondido para essa criança. Então, está ensinando o escondido, né? As coisas feitas escondidas e isso também vai ter uma repercussão depois lá na adolescência do, ah, eu faço escondido, então eu tenho a questão do prazer. Uhum, Hum, é. Isso é muito sério, né? Por isso que tem que estar todo mundo preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e dar sequência no processo, né? Eu sei que isso. é um processo, Uhum, né? É igual, você vai estar educando a criança, né? É igual quando ela está fazendo algo errado, é igual se ela for pôr um dedo numa tomada, você vai estar corrigindo ela, ensinando para ela. É a mesma coisa o processo, né? É preciso ter a continuidade. Você explicou uma vez ela que não pode pôr o dedo na tomada, ela já vai entender? Não. Às vezes vai ter que explicar mais vezes, você vai ter que investir mais tempo, né? E o processo de retirada da chupeta também é assim. É preciso ter calma, é preciso ter tranquilidade, carinho e sempre estar falando, repetindo, lembrando. Olha, lembra que a gente está tirando porque entorta seu dentinho, atrapalha na fala, atrapalha em você estar respirando. E aí você vai falando, né? Aumenta o risco de infecção, porque aquela chupeta cai no chão, já põe direto na boca, né? sim, Então você vai estar ali explicando para a criança toda vez. Ela está pedindo a chupeta, filha. Lembra que a mamãe conversou com você, que a gente decidiu tirar por causa disso, disso, disso? Então, sempre a gente vai estar lembrando a criança do porquê vai estar tirando, do porquê vai estar fazendo essa redução gradual de tempo, né? De uso. Se a criança usa o tempo todo, estipular os horários que ela vai poder estar usando. Então, vai reduzindo aos poucos para daí retirar totalmente,
né? E sempre lembrando, é um processo, gente, é um processo. Não vai ser do dia pela noite, né? É igual Não. ensinar uma criança a dormir a noite toda ou no quartinho deles. É igual fazer o desfraude, né? Ai, mas o meu filho, em 2 semanas já estava desfraudado. Em 3 dias já tinha parado de chupar a chupeta. Que bom! Mas geralmente não é assim, né? Geralmente dá um pouquinho mais de trabalho. E aí a gente vai trabalhando com os pais. Qual é a realidade, né? Porque às vezes eles se prendem muito naquela realidade que não é aquela ser alcançada, que não é aquele, não é, Débora? E aí, Sim, e sim. conforme vai passando os dias, não vai tendo aquele resultado que eles queriam, né? Poxa, mas falaram para mim que ia ser rápido. Não, é um processo. E cada ser humano é de uma maneira, né? Eu sempre falo para elas essa questão do processo, nem o mesmo, os irmãos, né, os filhos da mesma família aprenderam a andar na mesma idade, Uhum. né? Cada um anda mais cedo, outro anda um pouquinho mais tarde, então o processo de cada um é diferente, Diferente. né? Eu falo, Deus é tão perfeito que ele deu uma digitalzinha diferente para todo mundo. Então, para ser diferente, É, né? ninguém. Vem. E a gente não tem que esperar que seja rápido, que vai. Não, não, né? As coisas vão com calma, por etapas, que daí tudo vai caminhando, dando certo. Não, não regridam. Então, sempre partam da onde está. Ai, minha, eu tô cansada. Então, calma. Então, não vamos tirar tudo ainda. Então, deixa só nos horários, a hora que a criança se acostumou mais, vai, volta, tenta de novo, né? Acho que Isso. é o caminhar da retirada, né? A E não tem resistência assim, dela, né? e não tem assim uma regra também, né? E às vezes a gente coloca, ai, vamos tentar uma semana, naquela semana, nossa, desandou, aconteceu tal coisa, então tá, vamos esperar um tempo maior. Mas sempre tentando se policiar para não ficar muito na zona de conforto, sempre ir progredindo, Uhum. né? Sempre ir progredindo também. Uma coisa assim que eu lembrei agora, doutora, que eu acho muito legal, que eu vejo que dá resultado também, eu falo para as mães, é quem tem bastante chupeta. Por exemplo, o seu filho, ele tem 5 chupetas em casa. Então, vamos reduzir. Vamos deixar ele com uma. Eu começo por aí também. Com uma, pega as outras todas, já pode descartar tudo, porque, ó, furou, estragou, vai ficar com aquela. Não vai ficar trocando, trocando, não. Então, também, às vezes, é uma estratégia de mostrar para eles assim, ó, então é menos, a gente já está diminuindo, até em volume, porque o concreto para a criança também é bem legal. É, Né? o visual ali, né? Porque se ela vê um monte, vai atiçar a vontade dela, né? Se ela vê uma. Outra coisa legal também, Débora, acho que você deve também utilizar, é de ter um lugarzinho para deixar guardada a chupeta. Então, aquele momento que a criança não vai estar usando, é naquele local que a chupeta vai estar, e aí ela não pode estar pegando, mas ela sabe que está ali guardadinha, né? Assim, isso Isso, de também preferência numa caixinha. sem o visual ali, ela tampadinha, né? Mas a criança sabendo que tá ali, né? Porque como é uma segurança dela, né? Então isso ajuda também. Uma coisa legal também da gente falar é assim, por exemplo, se a criança tá começando escolinha, se tá chegando um irmãozinho, se tá fazendo um desfraude, não vamos querer fazer tudo junto, né? Vamos esperar, vamos fazer um passo por vez. Então, vai entrar na escolinha? Vamos fazer a adaptação da escolinha primeiro, né? Depois, fez o desfraude, aí tenta fazer a retirada da chupeta ou antes, né? Não fazer tudo de uma vez, porque daí é muita mudança para a criança. Então, vamos respeitar o tempinho deles, né? E uma coisinha por vez, para as coisas ir fluindo melhor, porque senão gera muita ansiedade na criança, muito choro. E isso daí não fica legal para a família também, fica muito pesado daí, Uhum. né? A criança não sabe, ela não consegue dissociar o que está acontecendo de tudo, né? Tudo muito novo, muito diferente, e ela. Algumas crianças têm mais facilidade, né? Você vai
colocou lá na escola, em 15 dias está super adaptado. Algumas demoram mais, o meu demorou um mês. Aí, ó. Então, cada um E tem. E eu tem lembro umas assim da que já vai e sala. nem dá tchau, não é? Tem umas que É, já, né? Então, assim, cada um, por isso a gente tem que ir sentindo cada criança, né? E respeitando ele, uhum, sem forçar a barra. Ah, mas eu já queria fazer tudo uma vez. Não, calma, vai devagarzinho, né? Senão fica estressante para todo mundo, tanto para a criança quanto para os pais, que daí tem mais choro, né? Envolve mais demanda. Então, acho que respeitando ali uma coisinha por vez flui melhor. isso. E a retirada da chupeta noturna, o que você tem orientado aí, que eu acho que é a etapa mais difícil que Difícil. eu observo. É, eu vejo assim, depois que a gente já conseguiu diminuir bem durante o dia, né? Eu tento deixar só para dormir. Então, deixou só para dormir, a criança dormiu, logo você já faz a retirada para ela não ficar tendo essa sucção aí noturno o tempo todo, ou perder a chupeta, acordar e precisar pegar, né? Geralmente, quando chega nessa etapa, que daí já tá conseguindo tirar e a criança manter um sono bom, aí a gente entra com a retirada, né, da chupeta e Uhum. colocar uma historinha, né? A criança, ou eu tento associar também uma naninha, ou um ursinho de pelúcia. Eu tento fazer a transição para alguma coisa para ela se sentir segura. Então, o que eu oriento para as famílias, né? Os meus não chuparam chupeta, então eu não tive, mas chupou dedo. A Aninha chupou dedo. Mas assim, eu geralmente tento fazer essa transição, né? Que eu oriento é sempre estar associando ali ou um cheirinho, né? O que é o paninho, uma naninha, ou um ursinho que a criança gosta muito. Olha, agora a gente vai pôr o ursinho para dormir junto com você. E o ursinho não chupa mais chupeta, né? Sempre a gente vai usando essa parte lúdica junto com a criança, sabe? Sim, Demora mais, com certeza, gente. Não adianta os pais quererem assim, ai, com a chupeta, às vezes a criança dormia em 3 minutos. Não vai ser assim, sem a chupeta. Vai ser um sono que vai demorar mais, você vai ficar mais tempo, às vezes, fazendo a criança dormir. Então, às vezes, vai ser 20 minutos, meia hora para a criança começar a conseguir adormecer sem a chupeta, porque não tem a indução, né? Mas sim. ela vai adquirindo um hábito. E aí vai diminuindo o tempo que ela vai iniciar o sono, né? Não sei como que você orienta, Débora, eu tô curiosa para Não, aprender. não é nessa forma mesmo, né? Eu falo para eles assim, a gente faz a retirada diurna, daí tá tudo ok, aí a gente vai para essa retirada noturna. E as crianças maiores, quando tem o despertar no meio da noite, os pequenininhos é cola, aconchego, às vezes só no berço, aí vai depender da etapa do sono como que está. Mas os maiores, de falar, não, você não precisa, lembra que a gente tem o nosso combinado, explicar, porque daí ele tá tão nesse combinado na cabecinha do dia, que daí à noite ele vai lembrar. E aí que é o importante de não ceder. Porque quando você não cedeu de dia, ele já está internalizado que você não vai ceder à noite. É, Então, é isso aí que eu acho que é bem importante. Quando você fez um gancho legal aí, até para a gente estar fazendo um desfecho, ai, não chupou chupeta e chupou dedo. Né? A gente tem aí várias pessoas que perguntam muito disso e falam assim, ai, não é melhor dar chupeta do que chupar dedo? Né? Sempre, sempre. Já fiz live aqui com um dentista, já várias vezes me perguntam isso, a mesma coisa. E hoje eu vou deixar para você estar respondendo aí um pouco. ó, então eu vou responder mostrando o meu dedo, gente. Ó, o meu dedo, esse aqui é mais fino que esse, porque eu chupei dedo. Então, assim, eu particularmente acho que o dedo é melhor, né? É o que a gente, né, tava aqui conversando. A chupeta, ela não é algo fisiológico, né? Já se você for olhar, tem bebês que chupam o dedinho desde o intraútero, né? Sim, Então assim, claro, Mi, às vezes é mais difícil tirar um dedo? Pode ser, né? Eu mesma fui parar de chupar dedo com 6 anos, né?
Mas assim, eu tenho tantas memórias gostosas do meu dedinho, gente. Ai. Então, assim, né? A minha filha, ela chupou o dedo também, a Aninha. E conforme ela foi crescendo e entendendo, eu fui explicando para ela, ela foi só ficando com a naninha dela, sabe? Uhum. E foi bem sutil essa transição, foi bem tranquilo, né? Quando eu atendo nas consultas, eu falo, a mãe fala, ai, será que eu deixo para dedo? Ai, pode deixar, não tem problema, né? Claro, É, e às vezes tá tirando ali, tudo bem, sabe, Débora? Mas assim, se é algo que é da criança, eu falo, ela tá com essa necessidade. Então, e outra, ali nos primeiros meses é muito comum a criança chupar dedo, e isso não necessariamente significa que ela vai continuar chupando o dedo, né? Porque é sim, uma necessidade de procura ali que ela faz, né, para estar mamando. Então, assim, é, esse é o porque, ponto de porque vista. não, o que eu sempre falo também, além disso do que você falou, é assim, os bebezinhos menores, começou a colocar a mãozinha na boca, é hora do peito, sinal de fome, É hora né? Vamos tentar. Nossa, não, mas tá brincando, acabou de mamar, você já conheceu o bebê bem, é um bebezinho maior, tudo. Possivelmente ele está fazendo experiência de corpo. É a mão, depois vai ser o pé, experimentar o corpo, conhecer, né? Conhecer o corpo. A mão à boca, não somente, né, o dedo, mas a mão na boca, ela é tão importante no desenvolvimento da criança que depois, essas crianças que não fazem isso, quando tem a introdução alimentar, a gente percebe que tem mais dificuldade. Porque mais. quando tem bastante mão à boca, ela vai sensibilizando, o reflexo de náusea vai posteriorizando mais. E aí, aquelas crianças que não tiveram essa experiência, entra lá, vai colocar um pedacinho de brócolis, fica, né, nauseando. Sim. E a gente vê que as crianças que têm essa experiência, elas vão um pouquinho melhor. Uhum. Então, já desde a maternidade, quando eu pego meus bebezinhos, eu falo, tirem essas luvinhas da mão, Tira se for por causa assim, do deixa isso lá. ai, tá muito frio, tudo bem. Então, agora no extremo frio, mas agora, ó, essa semana já esquentou aqui em Maringá. Eu falei, ó, tá Sim. 20 graus, vamos tirar, deixa para período da noite se tiver muito gelado. Então, essa experiência eu acho ela muito importante e rica aí para o bebê. E Uhum. crescendo é explicando, como a doutora explicou, né? Explicando para a criança e ela não precisa mais, e que ela pode pegar o brinquedo. É, que é só para dormir, sabe? Porque assim, eu lembro, por exemplo, da minha filha, né? Ela usava só para dormir e depois ela já tirava. Então, assim, era 3 minutos dela sugando o dedinho para dormir e só. Ela não passava o dia com o dedo lá, igual com a chupeta, né? Uhum, Assim, ela não fez alteração de arcada, nada, nada, né? Por quê? Porque também não tinha essa constância, mas eu sempre fui trabalhando isso com ela, né? Eu sempre fui falando, uhum, agora não precisa, você não vai dormir. Então, assim, eu já ia tirando aos pouquinhos, né? Quando ela era menor, e depois ela ficou só pro soninho, e foi uma retirada bem suave, que ela nem sentiu da noite também, sabe? uhum, Assim, eu fui fazendo essa troca junto com a Aninha. Aí ó, você não precisa do dedinho, você já é uma meninona grande, você só precisa da naninha. E aí foi com a naninha. Até hoje, às vezes, ela pega uhum. uma naninha parecida, assim, né? Que a naninha dela já foi, né? Aí ela pega, ela vai fazer 8 anos. Então ela pega a naninha, ai mãe, que delícia, porque acho que ela lembra. Uhum. Memória afetiva, É, né? igual eu tenho, Muito. não chupa, meu Deus, mais fino, ó. Aí, ó, né? Então é isso a gente pode estar usando, né? Quanto do dedo, quanto com a chupeta, de fazendo essa transição com a naninha, o ursinho, isso é fantástico. E isso, sendo a mãe gentil com a criança, para a mãe fica mais leve, Fica. né? Aquilo que é imposto tem que ser e talvez muito radical para a maioria das mulheres, eu acho que fica um peso muito grande, né? Como
um erro, né? O que eu estou fazendo? Então, agora, além de eu ter feito uma coisa que eu não deveria, agora eu estou fazendo mais uma coisa que faz meu filho sofrer um monte, né? Então, eu acho que essa forma gentil de ser traz a criança uma leveza e para toda a família um pouco mais leve, né? E a gente pode incluir também o desmame, né? O desmame gentil, ele segue a mesma ideia, gente, dessa retirada de chupeta, do dedo, né? Ela acaba sendo a mesma ideia, porque tem crianças maiorzinhas já, né? De 2 anos e pouquinho, que às vezes se sente insegura, quer ir lá chupetar o peito da mãe. Ou, né? Ou até menores até, né? A partir de um aninho, quando começa a andar, eles já ficam assim. Então, também, filho, olha, agora não precisa, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, tá tudo bem a situação. E aí você vai tirando essa necessidade de sucção que às vezes a criança tem, né? Então, isso Sim. serve como também a parte de desmame gentil, né? A mesma ideia do que a gente conversou aqui. É bem isso mesmo. Ano passado, ano retrasado, eu tive uma amiga nefro no Hospital Paraná e ela falou para mim assim, como eu faço o desmame? Quantos anos? 2 anos e 2 meses. Eu, assim, expliquei exatamente isso que a gente conversou aqui, da chupeta, mas ela olhou e falou assim, mas entende com essa idade? Eu falei, tenta e semana que vem você me conta. Ela, Débora, deu super certo, eu tô ela falou assim, eu tô frustrada de ter subestimado a inteligência da minha filha. Eles são Falei, dá super certo. Gente, a partir de um aninho, a consultoria de sono eu faço a partir só de um aninho, né? Porque as crianças já têm mais entendimento, os pais também já conseguem pôr mais disciplina, né? Então eu sempre pego acima de um aninho. Aí tem pais que falam assim pra mim, mas não vai entender. Eu falo, entende tudo, entende tudo. Se você Sim, papel e falar, filho, leva para mim no lixo, ele vai pegar o papel e vai levar no lixo, né? Então, se ele tem a capacidade de entender isso, filho, vamos guardar os seus brinquedos na caixa. Ele guarda os brinquedos na caixa, por que ele não vai entender a orientação que você está dando? Ele vai entender, né? Então, a gente não tem que subestimar, não. A gente tem que ir lá explicar, investir o nosso tempo, né? Que nem sempre acaba sendo fácil, porque na correria ali do dia a dia, então a partir do momento que você toma a decisão, não, vou investir tempo, vou explicar, vou, né, vestir a camisa para poder fazer esse processo. E aí tudo vai caminhando, dando certo. Só que é importante, Débora, ter um profissional apoiando, não é? Porque faz sim, diferença. sim. Você tem hora que bate a insegurança, você vai lá, recorre ao profissional e o profissional tá lá, te apoiando, te incentivando, é assim mesmo, né? Persiste mais um pouquinho, vai passar, não é? Exatamente, não, com certeza. Eu falo assim que quando a gente apoia a mulher, a gente tem assim algumas orientações que a gente pega daquele contexto da história daquela família que fala, a família olha e fala assim, nossa, eu não tinha pensado, porque quem está de fora, quem olha aquela situação de fora, consegue achar estratégias que ajudam muito, né? Então, aqui a gente falando são algumas estratégias, mas quando a gente vê o contexto, começa a cabeça dando assim, ó, mil ideias, né? Ai, dá para fazer isso, aquilo, aquilo. Porque Então, eu acho o olho do que furacão não consegue enxergar o todo, né? Mas a gente que tá fora, a gente consegue olhar o todo, entender o que tá acontecendo, e aí é que tá ajudando, né? Então é exatamente. importante ter o profissional ali apoiando junto, caminhando junto, né? Você não tá sozinho, você tem alguém junto com você que vai estar vestindo a camisa com você, né? E isso faz toda a diferença, gente. Sim, com certeza. Não sei se alguém tem alguma dúvida para estar perguntando, que eu tenho uma surpresa aqui para o final da nossa live. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Então, vamos trabalhar aí com nossas crianças de forma gentil, né, doutora? Isso Em mesmo. todos os aspectos aí que ajuda bastante. Bom, se tiver mais alguém, alguma pergunta, o pessoal vai escrevendo, enquanto isso eu vou falando. Semana passada, como a gente está aí no mês de maio, eu fiz uma promoção do meu curso Luz na Amamentação, né, de desconto, que é um curso criado para orientar gestantes,
mães em aleitamento materno. Então, é um curso que foi feito assim, bem numa linguagem bem fácil, incluindo muito rede de apoio, que a gente falou hoje de rede de apoio. Então, assim, para a gente ter sucesso em aleitamento materno, a gente precisa muito dessa família, assim, ó, orientadíssima. Não adianta só a mãe estudar, né? Então, por isso, com esses 23 anos trabalhando com aleitamento, eu fiz esse curso, doutora, pensando exatamente nisso. A mãe, ela precisa ter acesso. Eu deixei para um ano, para ela poder ficar olhando no celular dela durante um ano, durante a gestação, depois é outro período, é outra dúvida, então ela fica ali olhando. E como a gente fez uma semana de promoção semana passada e algumas pessoas perderam, eu fui comprar, mandaram mensagem, né, hoje, eu fui comprar, não consegui, mas aquele cupom valia só até na outra semana, né? Então eu conversei com o pessoal, como a gente ia até a live hoje, a gente vai estender e vai fazer uma outra promoção, que é até domingo agora, tá? Então a promoção o cupom chama Promo Live, tá? Em relação à live de hoje, depois eu vou colocar lá nos stores. Segue com o mesmo desconto de 33%, porque a ideia é que todas as mães mesmo tenham acesso a esse curso. Então, se souberem, né, se quiserem até compartilhar aí com alguém que esteja nesse período e precisa, tá? Então, a gente tem esse descontão aí só até domingo. Tem lá uma pergunta. Se eu pensar... Acho que é passar. Passar aquelas coisas amargas que passavam na chupeta da criança, né? Pode falar, doutora. Eu acho que tem maneiras melhores de conseguir fazer a retirada, viu, Elza? Acho que não tem necessidade disso. E pode ser que a criança não abandone, que é o que acontece na maioria, né? Aqui Dependendo. limpa e volta a chupar de novo. Eu ia falar isso. Tem um monte de criança que é maiorzinha, que a mãe fala assim, nossa, já passei. Leva lá na pia. Passei sal. Tem mãe que antigamente passava sal no peito, né? E a criança batia a mãozinha assim, cuspia e voltava a mamar. Então, eu acho que hoje em dia talvez não dê certo. E talvez pode frustrar também, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu só vi essas daí. Tem mais alguma pergunta que você viu, doutora? Não, acho que não. Não? Foram essas mesmo. Ah, mas foi ótimo. Nossa, a gente esclareceu bastante. É Rui Barba. Uhum. E, então, eu agradeço de coração a disponibilidade da doutora estar aqui com a gente, tá? Obrigado por ser essa pediatra gentil, sempre com os nossos pacientes e com a gente, com a equipe mesmo, uma pessoa tão acolhedora. Obrigada de coração. Hoje te mandei assim um coração, tá? Obrigada de coração. Obrigado por todos os que estão aqui com a gente até aí quase 9 horas da noite, numa live de segunda-feira. Não sei se a doutora quer falar alguma coisa assim. Eu que agradeço, Débora, o convite, né? E tanta informação de qualidade boa. A gente está aí para transmitir para os pacientes, né? Tá ajudando. E ainda mais com esse curso também. Eu agradeço. Obrigadão. Um beijo grande, doutora. Beijo, pessoal. Deus. Tchau, tchau.